E aí, já migrou suas aplicações para a nuvem? Teve alguma coisa que te impediu fazer isso ou dificultou sua vida? Sou Luciano Freitas, engenheiro de sistema sênior da Nutanix. Nessa série de vídeos Caminhando nas Nuvens, eu vou mostrar para vocês como é fácil mover as aplicações entre as diferentes nuvens. Vamos lá. Então, tudo parte aqui da nossa necessidade, né? Basicamente, a gente tem aí carga de trabalho rodando na sua nuvem privada e você precisa mover isso para a sua nuvem pública, ou por uma questão de complexidade exagerada dentro da sua estrutura, ou porque os equipamentos já atingiram o fim de vida, ou porque existe realmente uma direção da empresa indicando ali a utilização desses serviços em nuvem. E aí o que acontece normalmente é que você precisa elaborar um bom planejamento aí, avaliando todas as dependências das aplicações e as eventuais necessidades de refatoração, retooling, replatforming, enfim, em outras palavras é o redesenho, a reengenharia da sua aplicação aí para poder se adequar a esses serviços de nuvem, né? Todas as questões relacionadas à segurança, à disponibilidade, então como é que você vai montar essa topologia para garantir a disponibilidade e a segurança das aplicações em provedores de nuvem ou no modelo de nuvem híbrida, e quanto tempo vai levar isso, né? Não só a questão da movimentação das suas cargas de trabalho, dos seus dados lá para a nuvem, mas quanto tempo vai ser preciso para você, por exemplo, realizar todo esse planejamento, eventualmente redesenvolver as aplicações para adequá-las para esses serviços de nuvem. E qual nuvem? E uma vez que você vai se adequando aos requisitos de uma determinada nuvem, naturalmente você não consegue utilizar assim outros serviços de nuvem com a mesma facilidade, né? Você de novo vai ter que se adequar às particularidades desse outro provedor de nuvem. Qual que é o custo disso tudo, né? Então, de novo, não é somente o custo do provedor de nuvem ali, que muitas vezes até pega muitas empresas de surpresa, porém, esse custo todo de movimentação, esse custo todo de refatoração e assim por diante, né? Então, outras coisas também relacionadas aí a esse movimento de ir para a nuvem, né? Acontece que você acaba sendo sujeito ali a tamanhos distintos de instâncias. Então você tem ali pequeno, médio, grande, e para você colocar a sua carga de trabalho ali dentro, normalmente você acaba superprovisionando isso para que você tenha recursos ali suficientes para atender a esses requisitos da aplicação. Mas acontece normalmente que, vou dar um exemplo de uma base de dados, você eventualmente tem uma base de dados que não tem tanta necessidade de processamento, mas tem grande capacidade de armazenamento. Aí sua instância, para se adequar a esses requisitos, você tem que aumentar ela para ficar compatível aqui em cima. E de novo, né, a gente está vendo aqui ó, aquilo que é necessário, o que é desejado e aquilo que você acaba de fato contratando dentro do provedor de nuvem. Quando a gente fala isso de algumas aplicações, a gente está falando de micro waste, né? O micro ali, né? O pequeno desperdício que acontece. Então, para poucas aplicações, até tudo bem. Só que quando isso toma tamanho, quando toma proporção, quando toma escala, você acaba no macro. E aí é macro desperdício de um recurso que é muito caro, muito precioso, um recurso premium. Então você tem que tomar cuidado com essas questões. E aqui eu estou trazendo para vocês uma plataforma unificada para você não só otimizar os recursos das suas cargas de trabalho, mas também acelerar o processo como um todo, desde a contratação até o ciclo de vida ali dentro, né? Porque assim, você tanto pode contratar a instância bare metal diretamente no marketplace do provedor de nuvem, como você também pode contratar o software Nutanix dentro desses marketplaces também. Então você tem essa facilidade. Clicou ali, contratou, disponibilizou, está lá pronto para você rodar. Então, rapidinho você consegue disponibilizar essa estrutura lá pronta para receber suas cargas de trabalho. E vai facinho, vocês vão ver. Vou fazer uma demonstraçãozinha para vocês. Uma outra vantagem legal aqui também é a possibilidade de você utilizar o seu software Nutanix já contratado, portando ele para esses provedores de nuvem. Então você tem essa economia também. Uma outra coisa legal é o fato de você não precisar refatorar, você pode fazer o tal do lift and shift, que é pegar aquilo que já tem aqui, já elaborado, e mover a sua carga de trabalho com a mesma simplicidade que você está fazendo ali, como se você estivesse movendo entre os seus data centers. Então, muito simples de você realmente utilizar essa estrutura. Como eu falei, né? Contratação em minutos, então o recurso já está lá, está prontinho, basta você ativar.
A possibilidade de você trabalhar com clusters heterogêneos, com diferentes poderes de computação e armazenamento para se adequar aos requisitos das aplicações. O dinamismo para você escalar, então aumenta e diminui na maneira e no momento necessários. A possibilidade de você expandir isso globalmente, utilizando outras regiões em outras localidades do planeta, então você não fica restrito somente ao nosso território, então você pode explorar recursos aí em outras geografias. E uma coisa muito legal aqui, e aqui eu chamo a sua atenção, vou até dar um zoom aqui, ó. Presta atenção em mim, olha aqui. Quando você tem, por exemplo, um cenário ali de DR, você tem a possibilidade de manter o seu cluster no provedor de nuvem ativo para receber as replicações. E aí, no momento que terminar a replicação, você pode hibernar esse cluster. Quando você hiberna, ele tira um snapshot e joga isso tudo para dentro de um bucket S3, dentro do provedor de nuvem. Isso reduz bastante o custo, porque você não tem que manter todo o poder computacional trabalhando ali, ativado, enquanto não está trabalhando. E aí, no outro momento, você ativa uma nova estrutura, recupera aquilo ali, se for preciso, e faz a sua recuperação de desastres. Então, muito bacana essa funcionalidade. E, além disso, você tem ali a possibilidade de otimização dos custos, governança dos custos, entregar aquilo que de fato a sua aplicação precisa. Você vai ter gráficos com métricas bem elaborados ali para indicar de fato o que você está utilizando ali em termos de recursos computacionais. E uma coisa, outro recurso bem legal aqui também, né? Outro benefício bem bacana é essa autorremediação. Então, detectou-se um problema em um determinado equipamento ali que compõe o cluster, a própria solução vai isolar isso e vai, sem necessidade de intervenção ou qualquer impacto para a aplicação, vai alocar um novo host ali para substituir, porque o recurso já está lá, já está disponível, está pronto ali. Então, isso acontece naturalmente. Isso é muito bacana. E aqui na nossa demonstração eu vou mover carga de trabalho que está no nosso data center lá na Índia. Estou fazendo justamente aqui para mostrar para vocês essa possibilidade de geografias, né? Então, globalmente aqui. Então, eu vou pegar as minhas máquinas virtuais de web e banco de dados que estão no data center da Nutanix lá na Índia e vou levar para o data center do Oregon, lá na AWS US West One. Então vamos lá, vamos fazer essa demonstração para vocês aqui. Estou dentro já do meu Prism Central aqui. Aqui a gente consegue visualizar o meu cluster na AWS, então US West One, lá no Oregon, NC2 com apenas um nó, e aqui de novo, fecha em mim. Vamos lá. Para teste, tá, pessoal? Você tem a possibilidade de utilizar um nozinho na região da sua preferência. Então, o custo do software fica por nossa conta aqui. Mas é para testes, tá? Não vai utilizar isso para produção, porque a gente está falando de um único nó. Se der problema, falhou. Não tem para onde correr. E outra coisa, como você não está pagando pelo software, então naturalmente você não vai ter direito a fazer ligação de suporte. Então, fica a dica. Pode usar, pode aproveitar essa oportunidade, conhecer, experimentar, sem restrição. Vamos lá, tenho aqui então, vou mostrar para vocês aqui as minhas máquinas virtuais. Tenho aqui o meu web server e o meu banco de dados. Está rodando aqui no meu data center da Índia, com esses IPs 10.55, vocês vão ver que vai mudar o endereçamento de rede. Vou fazer então o failover. Vamos lá, failover. Está na Índia, vou levar para a AWS nos Estados Unidos. Já identificou aqui minhas duas máquinas virtuais. Vou iniciar aqui o failover. Ele já indicou para mim aqui problema de licenciamento. Para testes, tá? Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui o nosso plano de failover. Vamos focar aqui nas maquininhas virtuais. Ele já desligou aqui o meu web server. Vai desligar aqui agora o meu banco de dados. E eu vou mostrando para vocês aí, ó. Tá aqui ainda no DM3, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó. Categorias. São meramente campos de texto. Eu criei aqui categoria aqui por tipo de aplicação e por camada de aplicação, ó. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, uma categoria chamada de lojas, para justamente indicar aqui as máquinas virtuais que eu estou associando a essa política de proteção, tá? E recuperação.
Dentro da minha categoria de lojas, eu tenho aqui as camadas da aplicação, que é web e banco de dados. E vocês vão entender por que agora. Isso, além da questão, as questões relacionadas à organização, também permite que a gente faça coisas bem bacanas. Por exemplo, vamos organizar aqui a questão da política de proteção. Ó. Eu tenho aqui o agendamento. Estou mostrando para vocês aqui, enquanto faz a migração ali, é rapidinho, mas eu vou mostrando para vocês aqui. Ó. Isso aqui é meu plano de proteção. Eu tenho 2 máquinas virtuais aqui, sendo protegidas. Vou dar um update para mostrar para vocês a janelinha. Ó. Eu tenho aqui as minhas retenções, então eu vou tirar snapshot de hora em hora, estou fazendo replicação assíncrona, dependendo da topologia eu poderia utilizar a replicação síncrona. Eu estou retendo 24 snapshots no meu cluster da Índia e estou retendo 24 snapshots no meu cluster da AWS. Posso utilizar consistência da aplicação, realizar o snapshot com consistência da aplicação, então inclusive os dados transacionando em memória eles são protegidos, são preservados. E aqui eu tenho a categoria lojas, ó. Então, tipo de aplicação, lojas. Com isso ele está protegendo as 2 máquinas virtuais ao mesmo tempo. E quaisquer outras máquinas virtuais categorizadas como lojas entrariam automaticamente nessa política para ficarem protegidas. E aí não só o plano de proteção aqui, ó, né, a política de proteção, mas eu também tenho o plano de recuperação. Plano de recuperação, pessoal, é muito bacana porque ele vai permitir eu fazer todo o sequenciamento, configuração, mapeamento das redes, enfim. Ele já até terminou ali, tá, a movimentação das máquinas virtuais lá para a AWS. Mas vamos lá, terminar de mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui de onde para onde, então minha primeira localidade é o cluster na Índia, o meu cluster de recuperação é na AWS. Aqui pela topologia, como a gente desenhou, eu estou fazendo o failover manual, mas eu poderia também, dependendo da topologia, estabelecer automático com Witness VM, enfim, uma série de possibilidades aí. E aqui dentro do plano de recuperação, olha só, eu estou colocando os estágios. Posso ter vários estágios. Lembra das categorias? Então, ó, primeiro ele vai subir o meu banco de dados, vai estabelecer aqui um delay de 20 segundos. Eu estou utilizando aqui nessa etapa, nesse estágio, um script para atualizar a referência da minha aplicação com relação ao endereço, ao novo endereço de banco de dados, que vai pegar lá da nova rede, da outra rede, né? Lembrando que eu estou falando de estruturas totalmente apartadas aqui, não estou fazendo uma extensão de rede que tem o seu ônus e o bônus. Isso fica para uma outra sessão, mas vamos lá. E aqui eu estou fazendo o mapeamento das minhas redes. Lembrando que eu estou fazendo aqui um ambiente de teste, tá, pessoal? Então é o mais simples possível para justamente fazer a coisa andar mais rápido. Estou mapeando tanto as minhas redes de produção e failback na mesma rede. Não estou separando isso. Mas no ambiente de produção mesmo, eu tenho a possibilidade de separação disso. Consigo utilizar aqui também mapeamento de IPs estáticos, tá? O que é muito bacana. E com isso vamos ver agora lá as aplicações. Ela já realizou aqui 100%. Vamos ver lá a aplicação dentro da AWS. Então tá lá, ó, tava com 1055, que é inclusive o IP do meu Prism Center aqui, ó. Então tem aqui, ó, o web server e banco de dados. Vamos ver se está funcionando aqui, ó. Abrir uma nova aba. Olha lá, tá funcionando. Tenho aqui stores. Tá funcionando a aplicação, produtos. E assim eu mostrei para vocês em pouco mais de 13 minutos como é que a gente faz para movimentar carga de trabalho de um lado para o outro, inclusive explicando aqui como que é feito esse plano de proteção e de recuperação. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar algo bem bacana com relação à segurança e outras questões mais. Obrigado, espero que tenham gostado. Um abraço.